Muito bem, nós estamos então aqui agora na segunda parte da lição número 1 do módulo 2 do nosso curso Fé, cujo título é Como Tomar Posse da Bênção. E a lição número 1 tem como título a missão de Jesus aqui na Terra. Nós vimos na parte anterior que o Senhor Jesus cumpriu a sua missão porque ele foi ungido pelo Espírito Santo e com a virtude de Deus. Então esse revestimento de poder deu a Jesus condições de realizar a obra de Deus. Hoje nós vamos tratar o seguinte: nessa nossa lição nós vamos continuar um pouquinho sobre a unção e vamos adentrar mais um pouco para nós entendermos todo o ministério de Deus. Eu coloquei aqui na lição o seguinte: primeiro, o Senhor Jesus ele precisou da unção porque ele não veio como Deus, ele veio como homem. E para, como homem, fazer a obra de Deus, ele precisava então da unção de Deus. E foi por isso que ele realizou toda a obra. Segundo, porque Jesus veio nos dar o exemplo. Se nós não tivermos a unção de Deus, nós não poderemos realizar a obra de Deus. Aí alguém pode perguntar o seguinte: missionário, se é a unção que despedaça o jugo, por que é que a unção não veio sobre as pessoas que viveram no Velho Testamento? Porque elas também poderiam despedaçar o jugo. Bom, aí nós temos que entender que a obra de redenção do homem tinha que ser feita através de alguém pagando o preço. E Deus disse que não havia um justo nenhum sequer para pagar o preço. Bom, as pessoas que viveram no Velho Testamento, estavam na Velha Aliança, todas estavam debaixo da autoridade do diabo. Elas não tinham condições de serem filhas de Deus, elas eram servas de Deus. Aqueles que obedeciam, que faziam exatamente o que a lei prescrevia, essas pessoas obtinham o favor do Senhor. E você me pergunta, e elas eram salvas? Não. Elas morriam aguardando o dia que elas seriam salvas. Elas tinham que olhar para frente, para algo que Deus iria fazer e fez através de Cristo. Hoje nós temos que olhar para trás, para algo que Deus já fez, já foi realizado. Bom, naquele tempo Satanás reinava como se fosse Senhor absoluto daqui da terra. Não havia nenhum justo, nenhum sequer, é o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, lá no livro de Romanos. Por não haver nenhum justo, e por todos estarem debaixo da autoridade satânica, ninguém podia receber a unção completa de Deus, porque a obra completa não poderia ser feita. Era preciso que um sangue inocente fosse derramado, e foi o sangue do Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, ter livre acesso diante do Senhor Deus. Até então não havia. Por exemplo, nós temos o caso de pessoas que receberam a unção. Moisés recebeu a unção de Deus, mas para a obra que ele estava fazendo, não era uma unção completa, apesar de ser uma unção grande. O Senhor Deus mandou que tirasse do espírito dele, tirou, o próprio Deus tirou e colocou sobre 70. Quer dizer, a unção de Moisés foi repartida com 70. Nós tivemos o caso de Elias, o profeta que fez grandes coisas, que impediu que chovesse por 3 anos e 6 meses. Depois orou, a chuva veio. O profeta que desceu o fogo do céu várias vezes, inclusive lá no Carmelo, naquele desafio que ele fez aos profetas de Baal e do poste ídolo. Elias tinha uma certa medida. Eliseu, que substituiu Elias, recebeu porção dobrada, não porção ilimitada. Quer dizer, a unção de Elias foi dada duplamente em dobro para Eliseu. Agora hoje, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, quando nós recebemos, segundo a palavra de Deus diz, em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, a estes Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E Romanos 8,17 diz: se nós somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Agora, para nós sermos os herdeiros, e a tradução de herdeiro significa sucessor, para nós sermos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nascer de novo e temos que receber a unção completa, total. Hoje, quando Deus batiza uma pessoa no Espírito Santo, o Senhor Deus não está dando uma unção pela metade. Não, Ele não dá um Espírito por medida, Ele dá a plenitude. Agora, se
uma pessoa vai assumir a sua parte na Bíblia, se uma pessoa vai se render a Deus completamente ou não, isso aí é outra história. Se ela se render a Deus, se ela se colocar diante de Deus, ela será automaticamente abençoada, ela será completamente feliz, ela transformar-se-á numa verdadeira bênção. Mas se ela não se render a Deus, ela pode esquecer, nada absolutamente vai lhe acontecer. A unção veio sobre o Senhor Jesus e ela vem sobre nós. O Senhor Jesus garantiu que toda pessoa que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, a porta lhe é aberta. Está lá no livro de Mateus. Vamos entender o que é que Jesus queria nos falar aqui. Mateus capítulo 7. O Senhor Jesus, ele abriu a sua santa boca e ensinou para nós o seguinte. Mateus 7, versículos 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Agora, pedir biblicamente, não é pedir como as pessoas entendem por pedir. Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se lhe abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem. Se você pegar essa citação aqui e correr para Lucas, e não é difícil, você olha na Bíblia, e por exemplo aqui na minha Bíblia há um númerozinho aqui, é o número 5. Você vai aqui no rodapé ali da sua Bíblia e você vai ver número 5, capítulo tal, Lucas 9, 10. Você corre lá para Lucas, Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Aqui no Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, ainda não é a citação. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então você vai aqui no versículo Marcos tal, 11, Lucas tal, João, Tiago 3, 4, versículo 5. Não é o Lucas 9, 11 e 10. Onde é que está esse Lucas aqui? Bom, mesmo que eu não ache que agora correndo assim não dá para achar, ou a gente poderá procurar e a gente vai encontrar, o Senhor Jesus garantiu, tá, é isso mesmo, eu estava no capítulo, enganado, versículo 9 e 10, Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, o Senhor diz assim: porque qualquer que pede, recebe, que bate, abre-se-lhe-á. Versículo 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então basta a pessoa pedir, mas não pedir como nós entendemos. O nosso pedir, o que é? É um esmolar. Aí entra a primeira parte, o módulo 1 do curso Fé, quando eu falei sobre a determinação. Você determina, até para receber o Espírito Santo. Por exemplo, você aceitou Jesus como Salvador. Por que é que você aceitou? Você aceitou porque você ouviu a palavra de Deus. Você não só escutou, muitas pessoas escutam, ou escutaram quando você estava escutando, mas você ouviu, você deu ouvido. Aí veio aquela revelação no seu coração do seu estado perdido, e você foi e assumiu. Você então passou a ser salvo, você recebeu a salvação. Em seguida, o que você fez? Você assumiu aquilo, você determinou: bom, eu estou salvo. Porque, entenda bem, se a pessoa não determinar que ela está salva, se a pessoa não assumir a salvação, pode esquecer. Ela vai ficar toda vez que faz um apelo: ó Deus, me salva, encontre-se com ela na rua. Como é? Você já é salvo? Eu não sei, eu quero aceitar Jesus, eu peço, mas eu não sinto. Na hora que ela assume, vem aquela certeza. E com aquela certeza você encontra com a pessoa e pergunta: escuta, você é salvo? Sou. Não, você não é. Não, eu sou, eu tenho certeza. Para receber o Espírito Santo é a mesma coisa. Entenda o seguinte: você vai e você pede a Deus: Senhor Deus, eu queria que o Senhor
me orientasse na palavra, porque eu quero ser cheio com o Espírito Santo. Você vai e começa a ler essas partes que diz sobre o Espírito Santo. E vai meditando, ouvindo as pregações. Missionário Soares vai fazer um ensinamento sobre o Espírito Santo, outra pessoa vai fazer, você vai e frequenta. E ouve a palavra de Deus, até que vem aquela certeza, a bênção é minha. O que você faz em seguida? Você de posse dessa bênção, você dirige ao mal e você diz: o mal, em nome de Jesus, você não vai continuar mais na minha vida. Você está entendendo? Você não vai me enganar mais, diabo. Eu sei que eu tenho direito ao Espírito Santo. E você diz: Pai, eu venho agora pedir, tomar posse do Espírito Santo. Senhor Deus, me batiza. Quando você faz com fé e você assume, não demora um minuto. Você começa a falar a língua dos anjos, você começa a adorar a Deus, você entra naquela plenitude sagrada e você então recebe o poder de Deus. Se você, na hora que você recebe o Espírito Santo, entenda o seguinte: no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o Senhor Jesus tinha acabado de ressuscitar e ele está despedindo dos seus discípulos e lhes dando a orientação final, porque até então ninguém era batizado com o Espírito Santo, não tinha um batizado com o Espírito Santo, nenhum deles era nascido de novo, e quem não é nascido de novo não pode ter o Espírito Santo, não consegue receber. Então diz aqui o seguinte, versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então o Senhor Jesus revela para eles que não ia demorar muito não, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eles não entenderam bem, fizeram uma pergunta aqui e dali, se é nessa época que ele ia restaurar o reino de Israel. O Senhor Jesus teve que puxar a orelha deles e falou: olha, a vocês não compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou por seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Entenda o seguinte: quando a pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe a unção do Espírito Santo que vem sobre ela. Agora, se ela vai crer nisso, isso aí é outro departamento, porque parece que a maioria não crê. A pessoa é batizada com o Espírito Santo, nós vamos fazer uma oração, uma vigília principalmente, a pessoa fica lá: ó Deus, me dá poder, Senhor, eu quero poder, Senhor, eu preciso de poder. Você não precisa de poder. Você não é batizado com o Espírito Santo, você já tem o poder, você já tem a habilidade. Poder significa habilidade, para fazer o quê? O mesmo que Jesus fazia. Agora, se você se consagrar como Jesus se consagrava, se você pregar como Jesus pregava, se você agir como Jesus agia, se você reagir como Jesus reagia, meu irmão, você vai ter vitória. Mas o nosso problema é que nós não damos a mínima para Deus. Não damos a mínima para o poder do Espírito Santo. E ó, fracasso, fracasso, fracasso. Se a unção de Deus vier sobre nós, se nós recebermos o batismo do Espírito Santo, ela virá. Nós poderemos fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Ah, que isso, missionário? O senhor é exagerado? Não sou não, senhor. Não sou não, senhora. Você tem a Bíblia? A sua Bíblia tem o livro de João, no Novo Testamento? O livro de João tem o capítulo 14. O capítulo 14 tem o versículo 12. Então leia, por favor, o que é que o Espírito Santo diz, o que é que Jesus falou. Jesus diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, ele disse aquele, ele não disse que alguns privilegiados, que alguns que nasceram aí com a sorte grande, não, isso não existe. Ele diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Meu irmão, minha irmã, palavra de Deus clara, completamente clara, para a gente assumir, crer e tomar posse do que é nosso. Agora, se você não tem o batismo com o Espírito Santo, a culpa não é de Deus. A culpa talvez seja dos seus pastores. Eu sou um pastor e tenho que assumir.
Se o meu povo vive doente, se o meu povo vive na miséria, se o meu povo é fraco espiritualmente, eu tenho que dizer, bom, o responsável sou eu. Eu sou um pai de família. Eu tenho 5 filhos. Se na minha casa um deles começa a falar palavrão, o outro a usar drogas, o outro a roubar, o outro vive desempregado, não quer saber de nada, na malandragem, por aí afora vai. Eu sou o responsável. Eu não soube educar os meus filhos. Porque quando a pessoa é bem educada, a pessoa não age de maneira errada. A palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Depois que ela for velha, for grande, jamais desviará dele. Então, se eu não ensino o meu povo a ser curado, o que acontece? O meu povo vai ficar doente. Se eu não ensino o meu povo a resistir ao pecado, o que acontece? O meu povo vai ficar no pecado. Se eu não ensino o meu povo a prosperar, eu vou ter um povo miserável. Aí eu digo, esse povo é miserável, esse povo não ajuda a pagar a despesa da igreja, porque eu não os ensinei. O pai que não ensina o filho a dividir o seu salário para pagar a despesa de casa, ele pode estar ganhando $10.000 por mês, $20.000 por mês. O pai, coitadinho, está lá com umas centenas de dólares, tem que pagar aluguel, comprar comida, e o filho gasta tudo por aí. O erro é do pai, ele não ensinou. Nós temos que abrir os olhos dentro da palavra de Deus. E se não for com a palavra, que adianta? Por exemplo, a senhora que está com o seu lar destruído, a culpa é da senhora. Não, missionário, não é, mas é. A palavra de Deus garante, a palavra de Deus diz, mas taxativamente ela afirma isso, e não pode ser mudado de maneira alguma, que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu já procurei na Bíblia, não encontrei que o homem sábio edifica a casa. É a mulher sábia, mas ela é tola. Ela não lê a Bíblia, ela não busca, estou falando de algumas. Ela não se consagra, ela não reivindica o seu homem para Deus, seus filhos para Deus. E depois ficam lá destruídos, foi a minha sorte, foi coisa nenhuma. A mesma coisa é o cristão. O cristão é salvo, mas não busca o batismo do Espírito Santo. Talvez, como eu disse anteriormente, os seus líderes não lhe ensinaram. Aí a culpa é deles. Mas você não tem culpa, você está aprendendo aqui comigo. Vai ter dias aqui que nós vamos abrir o verbo e nós vamos ver todo mundo ser cheio com o Espírito Santo. Já fiz isso várias vezes pela televisão. E pessoas por todas as partes me escreveram dizendo: eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu não entendi, eu falei umas coisas enroladas. Então, eu estou agora fazendo uma igreja. Você é o meu filho, você é o meu aluno, você é o meu irmão. Filho na fé, no caso, né? Então, é o que Deus quer. Bom, quando você, então, sabe o que é seu, o que você tem que fazer? Você tem que assumir, tem que reivindicar, tem que exigir e tem que mandar o diabo tirar a mão da sua vida. E se ele tirar, não, e ele vai tirar. E se você fizer, o se aí é com você. Ele vai tirar e você tornar-se-á numa pessoa vitoriosa. Nós estamos terminando a parte B da lição número 1 do módulo 2 e nós vamos agora para a parte C, onde nós vamos ver a missão própria de Jesus. Ele foi ungido com o Espírito Santo com poder, diz a Bíblia que ele andou por toda a parte fazendo o bem. Como é que ele fazia o bem? O que era fazer o bem? Ele curava os oprimidos do diabo e libertava os oprimidos. Eu acho que Deus vai dar bênção para nós. Eu acho, não, eu creio. Passemos para outra parte, em nome de Jesus. Alô, moçada, eu sou o Thales, eu estou aqui